Boa noite. Boa noite. Aqui estamos pela graça de Deus. Primeiro culto à noite. E eu creio que vamos ter um grande tempo pela graça de Deus. Amém? Ok. A câmera não pega mais. A câmera não pega essa imagem. Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa noite. Primeiro culto nosso, domingo à noite. Bom ter os irmãos aqui nessa noite. Poder cantar louvores juntos, adorar nosso Deus e poder também ter comunhão uns com os outros. E também alimentar um pouco a nossa fé com a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder nos reunir neste local. Amém. Cantar louvores ao nosso Deus e poder, meu Pai, pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Te amamos e pedimos, ó Pai, uma cobertura espiritual neste momento, uma unção, a posição do Teu Espírito, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, Pai. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 13, está escrito. Versículo 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem que lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Uau. Mas interessante aqui nessa história, no contexto nós sabemos, lá no capítulo 3, versículo 1, que o Satanás, ele usou a serpente como instrumento para enganar Eva. Eva, a primeira mulher, foi enganada pela serpente. E ela comeu daquele fruto que era proibido comer. E ela não somente a comeu, como ela também ofereceu ao seu marido, a Adão, que, sabendo que não poderia comer, assim o fez, comeu. E no momento que Adão comeu, abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. E a primeira atitude deles foi esconder a nudez, ficaram envergonhados. E quando Deus, que vinha encontrar com ele todos os dias, veio ao encontro deles, eles fugiram da presença de Deus. Fugiram da presença de Deus. E a pergunta de Deus é: onde estás, Adão? Onde estás? Adão, onde estás? Ele: Senhor, nós percebendo que estavam nus, nós fugimos. Quem abriu? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Comeste da árvore, do fruto proibido? A mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. Por que fizestes isso? Por que fizestes isso?
Não, a serpente me fez eu comer do fruto. A serpente que Então, foi a culpa em Deus. primeiro, Adão acusa a mulher acusa a serpente. E Adão acusa não somente a mulher, mas a Deus. A mulher que tu me destes, a varoa que tu me destes. Mas sabe, esse não é o nosso foco hoje, não é esse. O foco é: onde estás, Adão? Assim que ele pecou, abriram-se os olhos, e o pecado gera vergonha. E a primeira atitude do pecador, quando assim age, é fugir, é se esconder, é sair da presença de Deus, da comunhão dos irmãos. Hoje à noite, muitos irmãos estão fugindo da presença de Deus. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Quantas vezes nós não agimos assim também? Erramos, Paulo. E Deus é tão assim, atualizado em nossas vidas. Onde estás? Onde estás? Como muitas vezes nós esquecemos que Deus está presente todo momento, a toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Deus está presente, tudo está nu e patente aos olhos daquele que devemos prestar contas. Onde estás, Adão? Onde estás? O Senhor ainda nos pergunta hoje: onde estás? Onde estás? Quantas vezes em nossas vidas deixamos o primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão liderar as nossas emoções, a nossa carne, o nosso dia a dia? Quantas vezes no dia a dia nós permitimos que o primeiro Adão, que é a carne da velha natureza, lidere-nos? Saímos da comunhão com Deus, perdemos a comunhão com Deus, porque deixamos o primeiro Adão liderar nossas vidas. Onde estás? É a pergunta que sempre está ecoada em nossos ouvidos. Onde estás, Adão? E nós, muitas vezes, quando somos descobertos, a primeira atitude é acusar a esposa, o marido, o patrão, a patroa, os filhos, o sistema. Em vez de nos humilharmos, confessarmos o nosso pecado, sacudir a poeira e andar pela graça, pela fé, deixando ao sangue de Jesus Cristo nos lavar, nos purificar de todos os nossos pecados. O primeiro Adão escondeu, fugiu. O segundo Adão se apresentou como a única resposta para a pergunta de Deus: onde estás? Jesus na cruz, eis-me aqui. Jesus na cruz, eis-me aqui. O segundo Adão: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sem pecado, foi na cruz, levando sobre si os pecados de toda a humanidade, o meu, o seu. O primeiro Adão, pelo um ato, pecou, e o pecado passou em toda a raça humana. O segundo Adão, sem pecado, resolveu o problema do primeiro Adão na cruz do Calvário. Jesus disse em João 8,32: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ele é a resposta para a pergunta que Deus fez. Ele é a resposta para as nossas vidas. Jesus Cristo, consumando a obra, está consumado, está perdoado. Não há mais
mais condenação. Podemos viver hoje novidade de vida, como se nunca tivéssemos errado, por causa do segundo homem, segundo Adão, Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Romanos capítulo 5, olha lá comigo. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículos, a partir do versículo 12, está escrito, a partir do versículo 12, portanto, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a alpissa, porque se pela alpissa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão errou o alvo, e o seu erro passou para toda a sua descendência, até nós. Onde estás, Adão? Ouvi a sua voz, ó Deus, ouvi, mas sabendo eu que estava nu, fugi. Ouvi a tua voz, ó Deus. Quantos filhos de Deus hoje à noite têm ouvido a palavra de Deus e estão fugindo, estão se escondendo em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus alvos estabelecidos sem Deus? Quantos filhos de Deus hoje têm ouvido a voz de Deus? Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás? Estão fugindo, têm ouvido, mas estão se escondendo. Estão se escondendo, porque estão pecando, estão fora da graça de Deus. Onde estás, Adão? Oh, amados, Jesus Cristo consumou a obra. Deus ficou satisfeito com a obra de Jesus Cristo. Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, olha comigo lá, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, Ele nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo.
2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, está escrito. 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, viu, Carlos Amigo, que você citou na escola dominical, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Paulo disse: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Pare de fugir. Pare de esconder. O desejo de Deus para seus filhos hoje é não deixar de congregar, não deixar de estar juntos. Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás? Amanhã, terça-feira, quarta-feira, no dia a dia, talvez você vai ouvir a voz do Senhor: onde estás, Adão? Deus está presente sempre, e nós estamos na presença de Deus. Se não estiver na presença de Deus, vamos estar ouvindo essa voz: onde estás, Adão? Onde estás? Em Gênesis capítulo 28, olha lá comigo, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Tem um dos versículos mais tristes da palavra de Deus, está aqui. E quantos filhos de Deus hoje, esse versículo que é tão triste, não é aplicável, aliás, é aplicável em vários filhos de Deus nessa noite. Gênesis 28. Nós sabemos o contexto aqui. Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Jacó manipulou e mentiu para o seu pai Isaac. Jacó, junto com a Rebeca, deu um jeitinho. Mentiu, roubou. E a primeira atitude do pecador é fugir, é se esconder. Teve consequências. Esaú ficou de matá-lo, prometeu matá-lo. E Jacó, em vez de encarar suas consequências diante do Senhor e diante de sua família, ele preferiu fugir para Arã. Jacó fugiu e Deus encontrou com Jacó na sua fuga. Onde estás, Jacó? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Deus encontrou com Jacó. No versículo 10 em diante está escrito. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra,
porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Agora aqui está o versículo mais triste da Bíblia. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E eu não o sabia. Deus está neste lugar e eu não sabia. Onde estás, Adão? Onde estás nessa noite, Adão? Na sua zona de conforto? Na sua casa, no seu lar? E no seu sofá? Onde estás, Adão? E nós? No nosso dia a dia? A pergunta é: onde estás? Você está na presença de Deus? Aleluia, amém, desfrutando o plano de Deus para a sua vida? Ou você está fugindo? Ou você está escondendo? Onde estás, Adão? Você vai ouvir essa voz quando você estiver fugindo, escondendo por causa de pecado. Onde estás? Onde estás? O Espírito Santo nos constrange para que nós confessamos o nosso pecado, sacudamos a nossa poeira e levantamos e caminhamos em novidade de vida. Onde estás? Na verdade, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Quando nós chegarmos na presença de Deus, Deus vai nos revelar: olha, lembra daquele dia à noite, daquela situação? Eu estava do lado e você não sabia, porque você preferiu fugir, esconder. Onde estás? Quando estamos em fuga por causa de pecado, não vamos notar a presença de Deus junto conosco. Se não percebemos a presença de Deus, tem algo errado conosco. Tem algo errado conosco. Nós estaremos fugindo, escondendo. Porque Deus é presente em todo o tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Deus é presente. Aqui, agora. No seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no dia a dia, na sua escola, na faculdade. Deus está presente. Deus está presente. Deus é presente. E se você não percebe a presença de Deus, você estará escondendo de Deus, fugindo de Deus. Você estará pecando. Lembra? O segundo homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, Jesus Cristo consumou a obra. Está consumado. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa noite, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quando sua mente te acusa, quando sua família te acusa, quando seu patrão te acusa, quando seus parentes te acusam, lembra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perdoados. Porque pela ofensa de um só, Adão, primeiro Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas pelo ato de justiça, aquele que não conheceu o pecado, o segundo Adão, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus. Hoje à noite, você, eu, nós que somos nascidos de novo, somos a justiça de Deus na terra. Justiça de Deus, perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Como diz
o Oriente do Ocidente, assim Deus afastou de nós os nossos pecados. Miqueias 7,18: os nossos pecados são das profundezas do mar, jamais poderá nos encontrar diante de Deus. Está consumado. Jesus Cristo nos atraiu a Ele mesmo. Nós somos um com Ele. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, no segundo Adão, Jesus Cristo. Não dê ouvido à voz deste sistema. Não dê ouvido à carne. Não dê ouvido ao inimigo. Mas sim, quando você ouvir a palavra de Deus, receba como os irmãos de Tessalônica, de bom e grato coração, deram as boas-vindas às palavras de Deus, não como palavra de homens, mas de fato como é a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Amados, é a palavra de Deus, a praticidade dela gera galardões para as nossas vidas. O segundo Adão consumou a obra por amor a você e a mim. Não permita viver fora da presença de Deus. Quando você não percebe a presença de Deus, tem algo errado. E você vai ouvir uma voz assim: onde estás, Adão? Onde estás? Ah, estou fugindo. Ouvi a tua voz, Senhor. Ouvi a tua voz. E sabendo que eu estava nu, me escondi. O pecado nos deixa nus diante de Deus, perante Deus. E se assim estivermos agindo, naquele momento nós vamos lembrar dessa voz: onde estás, Adão? Não vamos ficar justificando o nosso erro. Nós vamos confessar, de acordo com 1 João 9, sacudir a poeira e levantar a cabeça e não pecar mais. Caminhar em novidade de vida, deixando as coisas que para trás ficarem e avançando para as que estão adiante de nós, honrando e desfrutando da presença de Deus. Amados, Adão, o primeiro homem, Adão, errou o alvo. Acusou Deus e a mulher. A mulher acusou a serpente. E teve responsabilidades, cada um deles. Você continuar lendo em Gênesis capítulo 3, quiser ver a responsabilidade, teve consequência para o homem, para a mulher e para a serpente. Teve consequência para os três. Você pode olhar lá depois de Gênesis 3, a partir do versículo 13. O homem ia com o seu suor, ele ia tirar seu sustento, e a terra se tornou maldita por causa do primeiro Adão, o pecado, um ato de Adão. Está lá escrito em Gênesis 3, de 13 a 21. A mulher teria dores no parto, dores, por causa de um ato de um homem. E a serpente teria de rastejar de um lado e para o outro, por causa da consequência do ato de Adão. Nós aqui estamos por causa do ato do segundo Adão, Jesus Cristo, sem pecado, foi na cruz e se fez pecado por nós. A morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, e nós somos um com ele, esperando aquele grande dia onde nós estaremos juntos na sua presença lá nos céus. E enquanto isso andamos aqui, desfrutando da presença de Deus, dele aqui, agora, conosco. E precisamos perceber Deus em nossas vidas. Porque senão estaremos sujeitos a ouvir essa voz: onde estás, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz, e sabendo que estava nu, me escondi. Pensa nisso nessa semana. Seja prático. Jacó
disse: na verdade, Deus estava aqui, Deus estava neste lugar, e eu não o sabia. Deus estava neste lugar, e eu não sabia. Curvando nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, pela obra consumada por Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor, por causa de um ato de justiça, praticado por Jesus Cristo. O justo, morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos perante o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande sacrifício feito por Jesus Cristo no Calvário. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui nessa noite, cada família aqui representada. Ó Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Pai, reviva, ó Pai, o chamado de cada irmão desse corpo local. Aqueles que estão afastados, ó Pai, que o Senhor possa usar nossas vidas, essa igreja, esse corpo, porque a Ti, ó, para nós, ó Pai, o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5. E nós queremos ver os irmãos que estão afastados, ó Pai, reconciliando contigo e estando aqui juntos conosco, andando juntamente conosco e desfrutando da sua presença. Ó Pai, que o Senhor possa trazer um avivamento no nosso meio. Em nome de Jesus, nós colocamos esse bairro diante do seu trono. Ó Pai, te pedimos aquelas famílias, ó Pai, que o Senhor conhece, que nessa noite estão procurando um corpo local, estão procurando aqui um lugar para congregar. Que o Senhor possa nos direcionar a essas famílias, ó Pai, e que elas possam ser alcançadas e estarem aqui conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, usa, Pai, cada membro particular deste corpo, usa nossas vidas, usa essa igreja, ó Pai, que possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus, ó Pai, guia, cuida, Pai, daqueles que estão com necessidades nessa semana, aqueles que estão com problemas de saúde. Toca, Senhor, cure, Senhor, sara, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer, Senhor, infinitamente mais. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Pai, ansiosos, ficando doentes, ó Pai, por causa de algum problema na família, visite-os, ó Pai, que eles possam perceber sua presença e o seu cuidado. Em nome de Jesus, ó Pai, estenda as suas mãos sobre cada família dessa igreja. Estenda, ó Pai, as suas mãos, em nome de Jesus. Nos protege, ó Pai, na volta para casa. Leva-nos em segurança, Senhor. E nos dê uma semana, Senhor, onde nós possamos desfrutar cada minuto da sua presença. Que não sejamos como Jacó, Pai, que na verdade o Senhor estava naquele lugar e ele não sabia. Ó Pai, que nós possamos discernir, ó Pai, a sua presença a cada instante, em cada situação das nossas vidas, da nossa família, que a sua presença seja tão real para nós, ó Pai, e que possamos, ó Pai, desfrutar do cuidado do nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Protege-nos na volta para casa e nos abençoe, ó Pai, com todas as vidas, que já somos abençoados de acordo com Efésios. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor.